Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Quantum Cast. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre bariátrica, pacientes que passam por esse procedimento, por essa cirurgia, o que é importante saber, quais são as principais dúvidas, curiosidades, e por isso a gente tem uma convidada super especial, que é a Marcela Serafim, é uma nutricionista especializada em pacientes bariátricos. Vou deixar ela se apresentar aqui para vocês e depois a gente vai puxando aqui a conversa. Muito obrigada por ter aceito o convite, Marcela. Primeiramente, Letícia, eu agradeço o convite para participar do Quantum Cast, para trazer aí um pouquinho da minha experiência com bariátricos, que eu já atuo há quase 20 anos nessa área. Apesar de também ter a especialidade de nutrição integrativa e utilizo também na prática, e estou aqui para responder todas as perguntas. Isso aí, então vamos lá. Vamos ajudar todo mundo que está pensando em fazer bariátrica, quem já fez e está aí sem se cuidar. Então hoje a gente vai trazer bastante assunto interessante aqui. Eu vou começar por aí, Marcela. Fala pra gente assim, dos pacientes que você atende, que eu sei que você atende muitos pacientes, quantos deles se preparam para a cirurgia? Assim, quantos por cento, mais ou menos, te procura antes da cirurgia para fazer um preparo, para fazer um tratamento, uma suplementação antes da bari? Tá. É importante isso? E quantos mais ou menos te procuram? Muito importante. Mas assim, Letícia, eu atendo somente pacientes de atendimento particular, né? Então, só para ter uma noção, porque tem diferenças, né? Sim. Dos pacientes que chegam com antecedência, que eu consigo fazer um preparo, né? Suplementação, orientar a dieta, ter um tempo para esclarecer as dúvidas, fica em torno de 25%. Olha só, então a grande maioria não busca esse acompanhamento prévio, né? Isso, a maioria dos pacientes eu recebo já no pós-operatório, a partir do primeiro mês, porque o que eu observo na prática é que a maioria desses pacientes procuram a equipe no pré-operatório, né? Passa com a equipe para a avaliação mesmo, né? Isso, equipe cirúrgica, tem até o nutricionista da equipe. Mas o nutricionista, num curto prazo, ele vai ter o objetivo de emitir o laudo. Que é mais de autorizar ou não a cirurgia. Exatamente. E não necessariamente de acompanhar e suplementar esse paciente numa carência nutricional. Né? Que é o que eu precisaria pelo menos 2 meses para conseguir fazer toda a orientação pós-operatória e a suplementação. Porque essa suplementação pré-operatória é esperado por quê? Obeso, né, paciente com obesidade, ele tem deficiências nutricionais. Por incrível que pareça, ele está desnutrido, né? Ninguém pensa nisso, acha, eu tenho muito peso, então eu tô super nutrido. Exatamente. E é bem o contrário. Porque alguns pacientes chegam com uma alimentação pouco nutritiva, né? Não é saudável, além das questões metabólicas que atrapalham a absorção das vitaminas. A inflamação alta, né? Exatamente. Então, quando eu recebo esse paciente no pré-operatório, ele já apresenta deficiências nutricionais que precisam ser corrigidas, porque no pós-operatório tendem a piorar, né? E eu também trabalho com a suplementação com o objetivo de otimizar esses níveis para que ele não venha sofrer tanto com queda de cabelo por volta do 3º, 4º mês de cirurgia, né? Que é o tempo em que geralmente ocorre essa queda de cabelo mais intensa, além de prevenir deficiências. Perfeito. Posso dizer que o seu índice está melhor que o meu. Olha, eu achava tão baixo. Pois é baixo, concordo. Pois mas o meu, pela primeira vez ontem, eu atendi um paciente que buscou tratamento antes da cirurgia. Aqui na Quantum, todos os bariátricos que nós cuidamos, eles chegam no pós-operatório já. Alguns no pós-operatório recente, outros que já fizeram bariátrica há 10 anos, estão há 10 anos sem acompanhamento.
com nutricionista, com nenhum profissional da equipe, não estão suplementando nada. Eu diria que a maior parte dos pacientes que a gente recebe estão nessa fase, alguns no pós-operatório imediato. E ontem, por incrível que pareça, eu atendi um paciente, olha que história interessante. Ele fez a cirurgia bariátrica dele em Brasília e ele buscou atendimento lá na nossa clínica licenciada. A gente tem uma clínica licenciada da Quantum Life em Brasília. Ele fez lá 3 sessões da terapia nutricional injetável antes da cirurgia. Olha. Já fez 2 depois da cirurgia. E agora, como ele é de São Paulo e está de volta, ele veio aqui ontem para dar continuidade, segmento no tratamento, e ele tá super bem. Ele falou que tá zero queixa, nada, tá super bem disposto, tá com energia, não tá com fraqueza, já tá aí com 1 mês e pouquinho da cirurgia e tá super bem. Pois é. Mas eu diria que o nosso ranking aqui é ainda pior que o seu. É uma exceção, né? Essa busca ainda mais por uma reposição já injetável, sim, né? Que dificilmente esses pacientes são orientados a fazer essa reposição, exato, né? Tem várias justificativas, né? Que a gente observa ali nos atendimentos. Mas o que eu digo, né, até mesmo quando o paciente me procura antes da cirurgia, é que o atendimento pré-operatório, pelo menos da parte nutricional, vai muito além do laudo. Sim. A gente sabe que eu tenho pressa para operar, eu preciso operar daqui a 1 mês. A gente entende e não vai impedir, sim, como nutricionista, a gente não vai impedir a cirurgia. Mas sim, o foco principal é preparar, né? Preparar para o pós-operatório e também, como eu comentei, né, para prevenir deficiências, que ninguém entende essa importância. Mas isso é um mal do ser humano, né? Porque o ser humano, ele é imediatista. Ele sim, demora meses, às vezes demora anos para tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Faz um monte de consulta, faz um monte de exame. Aí na hora que ele decide, eu quero operar semana que vem. Exatamente. Quero operar mês que vem. E ele não pensa em se preparar, esse preparo que você está dizendo, né? Geralmente os pacientes que fazem cirurgia plástica, eles já têm mais essa preocupação de eu quero preparar para minha cicatrização ser boa, para eu ter uma boa resposta, e alguns buscam um tratamento antes para melhora da pele, para melhorar colágeno. Mas a grande maioria não pensa nesse preparo. Exatamente. E para tudo na vida a gente deveria fazer dessa forma, né? Se você vai fazer uma festa de aniversário, um casamento, você prepara tudo antes. Você não fala assim, vou casar semana que vem. Pelo menos na maioria das vezes, né? Eu acho que é cultural também, né, do nosso país não trabalhar, sim, ainda com a saúde preventiva, né, com a prevenção, não dar valor a isso. A prevenção, né? Tanto é que eu, né, como nutricionista, tenho a minha limitação, né, por questão de dosagem e tudo, e eu e muitas profissionais, a gente entra ali em conflito, né, porque muitas vezes espera o paciente ter uma deficiência para poder tratar. E da mesma forma, o paciente ele chega num pós-operatório já com uma perda de peso insuficiente, já com uma queda de cabelo mais intensa, né, com falhas no cabelo, sem disposição, sem energia, e a gente tem que correr atrás do tempo para minimizar isso. Exato. E geralmente quando a gente vai olhar os exames desse paciente, o que ele traz, se for no pós-operatório imediato, o que ele traz é o exame de antes da cirurgia. Exatamente. E a gente vê que esse exame já está completamente alterado, o paciente já estava com as deficiências antes, e aí imagina, ele chega 3 meses depois que operou, com as deficiências que já vinham de antes e ainda não está sendo corrigido, sendo suplementado, né? Então eu vou aproveitar isso daqui para te fazer uma pergunta. A gente sabe que B12 é uma vitamina que tem muita deficiência nos pacientes bariátricos. Quais são os principais sinais de alerta? A gente sabe que um dos motivos é porque a vitamina B12 ela é absorvida principalmente no estômago, né, que vai então ter passado por todo esse procedimento, que vai diminuir a absorção da B12, lembrando que mesmo muitas vezes, por que o paciente antes da cirurgia já tem deficiência de B12?
pelo que a Marcela falou, o paciente que já está inflamado, já está com desbiose intestinal muitas vezes, isso vai prejudicar mesmo aquele paciente que estava se alimentando e que estava com o estômago intacto. Sim. Muitas vezes ele já tem a deficiência de B12. Mas isso piora muito no pós-operatório, porque a absorção ela fica ainda mais prejudicada. Quais são os principais sinais de alerta, então? O paciente que fez bariátrica, no que ele precisa prestar atenção para desconfiar, suspeitar que a B12 dele está muito baixa? Tá. Sem olhar para exames de sangue, Letícia, ele precisa ficar atento a sinais de dormência, principalmente nas mãos e nos pés, formigamento. Aí vem a questão da memória mais fraca, né, de um desânimo que foge ali do controle. Em situações mais avançadas, esse paciente pode entrar até numa confusão mental, né, em uma situação de quase uma paralisia, como eu já atendi casos graves em hospital de pacientes chegarem em cadeira de rodas. Sim. É algo raro de acontecer, mas que é importante ficar atento. Sim. Mesmo porque o valor de referência nos exames de sangue não é o adequado. Já para quem não fez bariátrica já não é adequado. Já não é adequado. Para quem fez... Uma B12 de 300 é uma B12 baixa. Né? E quando a gente pega as de 250, 230... Exatamente. Então, né? As de 300 é baixa, de 350 é baixa, né? E a B12 é uma vitamina que no exame de sangue ela pode enganar, pode estar baixo e o paciente não ter sintomas também. Sim. Então é importante acompanhar, fazer esses exames de sangue, inclusive a suplementação, novamente, voltando desde o pré-operatório, né? E a partir do primeiro mês de cirurgia para fazer essa reposição. Sim. Porque a tendência é diminuir cada vez mais os níveis se não tiver essa reposição. Perfeito. Porque antes, te interrompendo. Não. Antes, esse paciente, antes de operar, já tinha uma deficiência, mas ele conseguia comer carnes, outros alimentos, fonte de B12. Para pelo menos manter ali, estava baixo, mas pelo menos mantém, não despenca, né? Exatamente. E aí, de repente, de um dia para o outro, ele passa a consumir a dieta líquida nos primeiros dias, que tem pouca proteína. Tem a restrição alimentar e a piora na absorção. Tem as restrições alimentares, então a tendência é baixar cada vez mais. Sim, perfeito. E interessante isso que você falou, Marcela, da questão do paciente que muitas vezes não percebe esses sinais que a gente está falando aqui, os sinais de alerta. Tem paciente que é desatento mesmo. Ele, eu só estou cansado, eu só estou desanimado, mas ele não vai prestando atenção em outras coisas que estão mudando. Então, por isso, o acompanhamento profissional, a anamnese, muitas vezes ela pode despertar o paciente para ter atenção em algo que ele não estava percebendo. Exatamente. De alteração, né? Isso que você falou de atender pacientes em cadeira de roda, como isso acontece, como acontece com pacientes jovens. Às vezes, pacientes jovens, você vai pensar assim, mas isso vai acontecer com quem vai fazer bariátrica e com 50 anos de idade. Não, com pacientes de 20 e poucos, Sim. de 30 e poucos, de 40 e poucos anos, acontece. Pacientes com deficiência de B1 também, de tiamina, que acontece muito no paciente bariátrico. Muitas vezes ele fica também com confusão mental, esquecimento, agressividade, às vezes fica paralisado também, Exatamente. Sem força para andar, né? Então, é extremamente importante esse acompanhamento, né, Mani? E se o paciente faz uso de bebida alcoólica, mesmo que no pós-operatório eu bebo um pouquinho. É líquido, né? Não vai ou fazer se mal. Faz uso de certas medicações, muitas vezes necessárias no pós-operatório, que atrapalham a absorção de B12, voltando ao álcool. O álcool, você sabe, ele atrapalha a absorção de inúmeras vitaminas, principalmente B12 e B1, como você citou. Então, uma deficiência de tiamina geralmente é associada ao consumo do álcool. E às vezes o paciente antes da cirurgia, a gente volta no antes de novo, estava bebendo normal e não afetava, né?
mas por conta da mudança, né, que a cirurgia bariátrica promove, né, a mudança do metabolismo, o fígado reaprendendo, o intestino reaprendendo a todas aquelas mudanças, essa absorção de álcool é potencializada. Sim. Então, se você não tem sintomas, se seus exames estão ali dentro dos parâmetros, né, mas consome bebida alcoólica, já é um ponto de atenção. Marcela, esses pacientes, um pensamento aqui engraçado que me veio agora, esses que você atende antes da cirurgia, eles costumam fazer uma super despedida antes de comer como se o mundo fosse acabar, de beber como se não houvesse amanhã? Acontece muito isso? Depois chega isso no confessionário para você ou não? Não? Alguns, né? Principalmente o que eu observo são as mulheres e mais jovens, tá. Porque a mulher tem aquela facilidade de ter a restrição ou fazer dieta e compulsão, né? Infelizmente, a gente tem que considerar também os transtornos alimentares, que muitas vezes o transtorno alimentar é normalizado e não pode ser normalizado, né? É como se a pessoa que tem obesidade tivesse aquele fardo ali para carregar para o resto da vida. Da mesma forma que o bariátrico, você falou até da distração, né, Letícia? Mas o que eu observo é que às vezes ele acha que tudo é da bariátrica. Todos os sintomas que ele tem, indisposição, dormência, dor de cabeça, sono ruim, é um problema causado pela cirurgia bariátrica. E pelo contrário, a cirurgia bariátrica só vem para melhorar a qualidade de vida e saúde. Mas ele precisa de ter alguns cuidados, né? Precisa, não tem jeito. A bariátrica não vai fazer um milagre sozinho, né? Sim. Precisa de ter os cuidados. Então, uma vez que você opta por fazer essa cirurgia, esse procedimento, que vai trazer muitos benefícios, mas que vem com algumas consequências e alterações, não pode negligenciar essas consequências, né? E daí, se você olha, se você cuida, se você suplementa, se tem um acompanhamento profissional, a nutricionista acompanhando, a equipe multidisciplinar acompanhando, então aí com certeza o paciente ele vai usufruir de benefícios sem tantas complicações, né? Sem tantos problemas. E uma coisa que eu queria te perguntar agora, que você até já falou aqui do período que começa a acontecer quedas de cabelo, né? E pelo 3º mês, 4º mês pós-operatório, unhas fracas, a gente tem aqueles pacientes que têm pavor dessa queda de cabelo, que já vem buscando o tratamento com esse objetivo, né? De prevenir. Tem também aqueles que no pós-tardio, depois de muitos anos, vira e mexe, tem aí queda de cabelo, e aí, geralmente pelo estado já de deficiência nutricional, unhas fracas também, mas é só isso que acontece? Ou também acontecem outras quedas, por exemplo, como queda de dente? Isso é mito, é verdade? E se sim, por que isso acontece, Marcela? Olha, a queda de cabelo é mais comum. É a principal, né? Com relação à queda de dente, na minha vivência, inclusive desde a época que eu atendia pelo SUS, é raro. É o que eu falo assim, vai ter que se esforçar muito para conseguir, né, ter um enfraquecimento, uma queda nos dentes. Alguns estudos mostram, né, que essa queda dos dentes tem relação com perda de massa muscular, principalmente muito rápida, uma perda de massa muscular rápida, que acontece geralmente no 1º mês de cirurgia, né? E tende a continuar, só que de forma desacelerada, se tiver uma boa intervenção. Sim. Então, tem que ter aí uma boa suplementação de proteínas e a suplementação com cálcio, principalmente se esse paciente já tem uma tendência, ou já tem uma osteopenia, ou já tem baixa ingestão de cálcio, ou os exames não estão adequados. E a vitamina D também, né? Ela é fundamental. Vitamina D. Até mesmo para o cálcio se fixar nos ossos. Exatamente. E muitos pacientes já vêm com a deficiência de vitamina D, não só por serem obesos, né? A população hoje tem deficiência
importantes de vitamina D. Então, muitas vezes o paciente que não estava suplementando antes da cirurgia já vem com essa deficiência. Exatamente. Aí se soma isso que você acabou de falar, da restrição de proteína, deficiências nutricionais, e isso tudo pode acarretar, então, numa queda de dente, por exemplo. Com certeza, até a alteração, né? Já tem estudos mostrando relação dessa queda de dentes, ou um dente mais poroso, um dente com tendência a cáries, associada à mudança na acidez, no pH da boca. Primeiro, porque tem essa mudança já nos primeiros dias por conta da dieta líquida, por isso que a higiene bucal é importante, né? Além das questões associadas à absorção. E aí, quando a gente fala de cálcio, de vitamina D, que na minha realidade 100% no pré-operatório chega com deficiência, olha, importante aí de vitamina D. A gente também tem que olhar pela vitamina K e pelo magnésio, que também fazem parte aí de todo esse processo, esse metabolismo ósseo. Exato, da fixação do cálcio, né? Exatamente. Não é só ter cálcio ou suplementar cálcio. O cálcio precisa ser direcionado para os ossos, né? Se ele vai para dentro das artérias, ele vai trazer outros problemas. Exatamente. Então, a vitamina D é fundamental e perfeito isso que você falou, a vitamina K2, o magnésio também, eles vão ajudar bastante nisso. Falando do magnésio, eu pensei aqui numa coisa, é comum cãibra nos bariátricos? Pode acontecer, pode acontecer, sim. né? Porque geralmente a deficiência de magnésio, ela acaba influenciando a ocorrência de cãibras. Às vezes o paciente fica muito deitado, muito sentado, pouco ativo, né? Então isso também pode acontecer, e a associação que eu observo mais não é só o magnésio, mas paciente se queixa de cãibra, se faz o exame, ou eu mesmo já vejo que no suplemento que ele toma, a ingestão é muito baixa, porque existem doses preventivas, né, de suplementação. Só o fato de suplementar um pouquinho mais já resolve. Já melhora, né? Já resolve, tá? Mesmo porque pela alimentação a ingestão de magnésio ainda é muito baixa. E o que eu observo é que nos primeiros meses de cirurgia que as cãibras surgem, né? Pós-operatório mais tardio é mais difícil, tem que estar com magnésio bem baixo, bem baixo para acontecer. E, Marcela, vamos para uma curiosidade aqui. Será que o estômago dilata depois da bari, depois de muito tempo, né? Lógico que no início não, pós-operatório imediato a gente sabe que não, tá ali com a cirurgia e tal. Mas depois de muito tempo, as pessoas têm essa mania de falar e de pensar isso, né? Que o paciente começa a ter ganho de peso, então é porque o estômago dilatou. Isso acontece? Não acontece? Conta aí pra gente. É uma dúvida e um medo, né? Presente para quem faz cirurgia bariátrica, mesmo porque existem aí, né, as associações entre reganho de peso e estômago aumentado. Mas saber se isso é verdade ou não, primeiro a gente precisa separar dois assuntos. Exato, né? Ganho de peso é uma coisa Isso. e dilatação de estômago é outra coisa. O estômago aumentado é diferente da anastomose, que fica um pouquinho mais alargada. A anastomose é a ligação, né, entre o estômago e o intestino, e é ela que, de uma certa forma, vai controlar a passagem desse alimento do estômago para o intestino. E aí, por volta, Letícia, do 7º, 8º mês de cirurgia, o paciente começa a comer mais alimentos e ele acha que tem algo de errado, que a cirurgia não deu certo, que o estômago aumentou. E, na verdade, o estômago não aumenta de volume ao ponto de conseguir comer uma maior quantidade de comida. Não mesmo. E sim, o organismo já está adaptado a fazer uma digestão mais adequada, então isso favorece o esvaziamento, né? Esvaziamento mais rápido, uma digestão sem desconforto, né? E em alguns casos, até com o passar do tempo,
essa passagem pode ter um discreto aumento, mas os estudos mostram que estômago não dilata e não tem associação com reganho de peso. Reganho de peso, as causas são outras. Então, vamos aproveitar mito, viu? Então, não dá para usar isso como desculpa, tá? O reganho de peso, vamos falar agora as causas. E geralmente, como diz o meu marido, o problema é o usuário. Sempre que eu falo isso aqui não tá funcionando. Letícia, com certeza tá funcionando. O problema é sempre o usuário. Então, geralmente o reganho de peso tá aí também. É o usuário. É o usuário. É o usuário. Não é o problema da cirurgia, da técnica que foi feita errada, do cirurgião. Não. Da mesma forma que o organismo se adapta a fazer uma digestão mais rápida, né? Mais fácil em comparação ao início, o organismo ele tende a entrar como se fosse um platô depois de 3, 4 anos, né? Ou a partir daquela fase de lua de mel que acabou aquele emagrecimento, né? Parou de perder peso. Ter um ganho de peso nessa fase ainda é esperado. A 2 quilos a 2,5 quilos é o que os estudos mostram. Que é uma variação de acomodação, digamos Exatamente. assim, né? Então, o paciente vai se pesar e vai falar assim, olha, não consigo mais perder peso, mas final de semana eu ganho 1, aí durante a semana eu perco, aí eu tenho uma variação de 1,5 kg num período menstrual, que eu tenho mais retenção de líquido. Isso pode acontecer. Agora, reganho, né, ou continuar com esse ganho, né, sem uma justificativa, aí não é normal, né? E assim como a cirurgia, né, ela sofre uma adaptação com relação à digestão, com o passar do tempo, eu brinco com os pacientes que ela acaba passando cada vez mais a bola para o usuário mesmo, é para o paciente, né? Então, o que antes a cirurgia, através de todas as modificações, né, alterações fisiológicas, anatômicas, né, de digestão, de absorção e a mudança, né, dos sinais de fome e saciedade no início, ela promovia, com o passar do tempo isso vai diminuindo. Então, e além disso, o gasto energético também diminui ao longo do tempo. Principalmente se o paciente não é um paciente fisicamente ativo. Exatamente. Né? Se ele fez só a bariátrica e nada mais. Exatamente. Então, por isso que... Se perdeu muita massa muscular no processo, que também diminui o metabolismo das aulas. Com certeza. Por isso que é importante trabalhar, né, com a composição corporal e não só com a perda de peso desde o pré-operatório. Tem pacientes que a gente já inicia suplementação proteica desde antes da cirurgia, porque na avaliação corporal já mostra uma baixa quantidade de massa magra, né? Sim. E quando a gente fala de reganho de peso, o que acontece? Antes, esse paciente consumia uma quantidade X de calorias, né, e o gasto de energia era maior. Então, por mais que ele comesse ali 1.500 calorias, gastando mais energia, ele continuava emagrecendo, com as variações de velocidade, tá, Letícia? Que é normal. Sim, tem períodos que perde mais e outros que vai mais lenta a perda de peso. É uma escadinha essa perda de peso. Não é ladeira abaixo eternamente. Não, seria muito bom, né? Mas não é, né? Então, o que antes isso acontecia, com o passar do tempo, esse paciente vai consumir as 1.500 calorias, mas vai manter o peso porque o gasto está muito ali, né? Igual ao que ele come. E depois de um certo tempo, se ele comer a mesma quantidade de calorias ou a mais, que é o comum de acontecer, vai acontecendo. E não precisa ser de 1.500 para 2.000 calorias, tá? Às vezes é uma diferença de 200, 300 calorias à base de gordura, à base de carboidrato, já é suficiente para ele começar a ganhar peso e ganhar gordura, que é o mais perigoso. Sim. Né? Visando que
considerando que a obesidade é uma doença, uma enfermidade que não tem cura, então ela precisa de um monitoramento, né, eterno. A cirurgia bariátrica é uma estratégia, né? É uma Exatamente. ferramenta, mas ela não vai resolver em definitivo se o paciente não tomar medidas preventivas depois da bariátrica, inclusive, né? E pensando no médio e longo prazo. Porque tem aquele período que é o que você falou, chamou de lua de mel. Lua de mel, tá tudo feliz ali, tá tudo animado. Tá perdendo peso e tá tudo bem, não consegue comer muito, mas depois, como tudo na vida, o corpo vai se adaptar, vai conseguir, não como antes, mas vai conseguir comer um pouco mais, ou às vezes até o volume nem é tanto, mas é mais calórico, exatamente, né? Mas a gente começa a relaxar, e aí pega alimentos mais calóricos, bebida alcoólica que é, né, calórico e ele consegue beber, e aí tudo vai, de certa forma, contribuindo para esse reganho, que geralmente é o momento que a água bate na bunda, vou usar esse termo aqui, e os pacientes vêm correndo, né? Quem não buscou ajuda em nenhum momento no pós-operatório, essa é a hora que vem correndo, tô ganhando peso. Sim. Aí eles buscam ajuda, né? E eu já vou citar o que os estudos e o que eu observo, né? Quais são os fatores que têm associação com o reganho de peso. Mas, infelizmente, esses pacientes, eles esperam ter um ganho de peso maior para poder buscar ajuda. E quanto mais tempo você espera, viu que está ali, ganhou peso, ganhou 1, ganhou 2, ganhou 3. Ou alguns pacientes falam que nem perceberam que ganharam peso, só vão perceber quando subir na balança. Mas, gente, a roupa, não é possível, né? 5 quilos dá diferença na roupa, a sua roupa fica apertada, vai ter que, às vezes, aumentar uma numeração, então, às vezes não quer ver, mas tá ali, né? Sim, recebi esses dias uma paciente que ela ganhou 15 quilos em 4 meses, ela não percebeu, porque ela deixou de monitorar o peso. Então, assim, primeiro ponto, não deixar esse ganho de peso se prolongar, buscar ajuda antes é melhor. Sim. Mais fácil perder 5 quilos do que 20. Do que 15. Normalmente, esses pacientes comem pouco, mesmo porque eles se comparam ao pré-operatório, né? Então, comem menos, porém comem mais vezes. Comem alimentos de baixo valor nutricional, então não são alimentos nutritivos, tá? Eles beliscam mais, então de pouquinho em pouquinho, é um biscoitinho no meio da manhã, é um biscoitinho no meio da tarde, é um docinho que entra ali na rotina, né? É o açúcar que volta para o café, então são os beliscos, a ingestão de sucos, de bebidas calóricas, desde bebida alcoólica, refrigerante e sucos, né? O sedentarismo, mesmo porque sem atividade física a tendência, né, é também perder massa muscular e ganhar peso às custas de gordura. Quando ganha peso às custas de massa magra, perfeito, é ótimo, né? Vai reduzindo gordura, ganha massa magra, perfeito, né? Mas não é o que acontece na maioria das vezes. O segredo é monitorar, o que eu falo, você vai ter que se monitorar para o resto da vida. Desde os primeiros dias eu já treino a olhar volume de comida, então a gente já começa pesando os alimentos para treinar o olhar, para que o paciente, ao longo do tempo, tenha a noção da quantidade adequada para ele, né? E monitorar o peso. Se deixar para se pesar daqui 2 meses, pode ter um estrago. Pode levar um e vai ser mais difícil. Susto, né? Perfeito. Então, agora eu quero fazer uma outra pergunta, já que a gente falou aqui, né, de reganho de peso. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma curiosidade, que é sobre o dumping. Vamos esclarecer por vez. Todo mundo que faz bariátrica tem dumping, e se acontece é só no pós-operatório imediato, depois de muitos anos vai continuar tendo, é algo definitivo que todo mundo vai ter, então vamos falar aí do dumping. Essa é uma dúvida que muita gente tem.
Não são todos os pacientes que têm dumping. Ufa, né? Por incrível que pareça, inclusive eles falam assim, ai, Nutra, eu queria tanto ter dumping. Olha só para ele você quer sofrer, vomitar. Só para saber que não pode comer aquele alimento, né? Apesar do dumping ser mais presente em quem fez bypass, também tem pacientes que fizeram o sleeve gástrico, que é só a redução do estômago, né? Também tem. O dumping ele tem associação com o esvaziamento gástrico rápido, tá? Então o estômago não consegue fazer aquela digestão adequada, né? E aí sobra para o intestino fazer essa digestão e é um local que não está preparado. Não está preparado para isso. Ele não foi feito para isso. E aí ele vai gerando diversos sintomas após a ingestão de alguns alimentos, né? Os sintomas podem ser desde um tremor, uma sonolência após a refeição, taquicardia, dor de cabeça, diarreia, né? Tem paciente que começa a suar, ficar vermelho, e os sintomas surgem ali no final da refeição ou até 1 hora depois da refeição, tá? E geralmente o dumping acontece com alimentos que a base, né, é o carboidrato, alimentos pastosos e gordurosos. Então é um doce cremoso, é um macarrão com molho branco, uma tapioca. Cada um tem uma particularidade, né, uma intolerância. Dumping não acontece só no pós-operatório inicial. Tá? Atendo pacientes que eu acompanho há 13, 15 anos e sabe que aquele alimento em especial causa dumping. Ele já sabe, ele já conhece. Ele não pode... Então pode acontecer sim mais tardiamente. Aproveitando que você falou aí de intestino, então esclarecido, né, gente, essa questão do dumping aí, nem todo mundo tem, mas quem tem já sabe os cuidados que precisa ter, né? Exatamente. E, Marcela, aproveitando que você tocou no assunto do intestino, vamos falar de intestino, porque isso daí também gera muita discussão, né? Tem pacientes que melhoram o intestino depois da bariátrica, tem pacientes que mudam completamente a forma como o intestino funciona. Então, o que acontece, assim, na grande maioria das vezes? Geralmente o intestino, ele piora, ele melhora, e tem também um mito em cima disso, que pode ser mito ou pode ser verdade, né? Que os puns ficam mais fedidos, o odor fétido dos puns depois da bariátrica. E aí, o que a gente pode esclarecer pro pessoal que está aqui acompanhando a gente? Tá, então respondendo aí a primeira pergunta, né? Independente da cirurgia, se é uma cirurgia mista, como o bypass, que tem a restrição, a diminuição do tamanho do estômago e o desvio intestinal, né? Então é retirada da passagem do alimento a primeira porção do intestino, que a gente chama de duodeno, né? Ali acontece, assim como o estômago, produção de hormônios, de enzimas, né? Tudo para que possa fazer a digestão. Mas, mesmo considerando o sleeve, né, com a mudança ali da produção também de enzimas, isso vai afetar de uma certa forma a saúde do intestino. Como? Mudando a microbiota intestinal, mudando muitas vezes a barreira intestinal, que é ela que permite a passagem de nutrientes, por exemplo, mas também de toxinas, né? Então, essas mudanças vão acontecer e precisam também ser cuidadas desde o pré-operatório, tá? Alterações iniciais são esperadas. Afinal, um dia você consome 2.500 calorias e no outro dia você passa a ingerir 300 calorias com uma dieta líquida. Então nem vai formar um bolo fecal. Não forma assim, né? bolo fecal. Como então antes. É esperado que esse paciente fique 5, 7 dias sem ir ao banheiro, né? E o volume é menor, tá? O volume é menor. O que eu observo na prática
quem tem constipação no pré-operatório tende a ter constipação no pós-operatório, tá? Por qual motivo? Tem N motivos, N. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a causa foi, o médico pediu o exame, a questão é uma hipomotilidade, ou seja, o intestino não se movimenta, né? Ele não trabalha de forma adequada. Então, existem inúmeras causas. Vários fatores. Né? Vários fatores, mas é importante identificar já desde o pré-operatório se esse paciente tem baixa ingestão de fibras, já tem um odor mais fedido, os gases mais fedidos no pré-operatório, paciente com histórico de refluxo, uma síndrome do intestino irritável no pré-operatório, tudo isso a gente identifica. Né? Na grande maioria das vezes sim, está, né? Que a gente identifica, a gente faz um rastreamento metabólico para identificar isso, a tendência é diminuir, tá? Questões de pum fedido, né? Odor fédido é real, né? Mas é evitável. Como? Né? Melhorando, né, os tipos de bactérias, a diversidade, né, a distribuição dessas bactérias dentro do intestino. Geralmente quem causa esse odor fétido são as bactérias que até o nome entrega, né? Tem a cadaverina e a putrefida. Então, vocês imaginem, né? Não vai ser legal, né? É constrangedor. Tem paciente que entra em conflito em casa porque é realmente algo que atrapalha a vida social. Já não é cheiroso, né, gente? Pois é, não dá pra falar que o pulmão cheira flores, né? Já não é cheiroso e pode piorar. Pode piorar. Então, e essas bactérias, elas se alimentam, né? Geralmente de alimentos ultraprocessados, que vão fermentar açúcar, gordura, álcool. Então, são alimentos que devem ser consumidos com equilíbrio. E para equilibrar isso primeiro, a alimentação, né? Alimentação rica em fibras também, até porque a dieta do pós-operatório tem que ser hiperproteica. E uma das causas, né, um dos alimentos que provoca esse odor mais fedido é a carne vermelha, justamente que é o que a gente pede para comer mais. Comer, né? Então tem que ter um equilíbrio na alimentação, né? Então, entrar com vegetais no almoço, no jantar, com grãos, com frutas, se necessário suplementar fibras. Em alguns casos, e aí vai depender, Letícia, do que a gente identificar, né? Pode ser necessário o uso de um probiótico, de uma glutamina, associando os dois ou alternando, né? Mudando o tipo de probiótico a cada tempo, mas sempre a base vai ser a alimentação, porque não adianta tomar probiótico e ficar comendo batata frita, linguiça, um monte de biscoito recheado todos os dias, que não vai dar certo. Exato. Então é evitável, tá? Muito bom, Tem muito solução. Falando da carne vermelha aí, lembrei do ferro, não teve como, né? A gente não pode deixar de falar do ferro aqui, da deficiência de ferro, que é muito presente nos pacientes bariátricos, independente do período, se é no pós-imediato, se é no pós-tardio, se é muitos anos depois. É raríssimo a gente encontrar um paciente bariátrico com ferro adequado, com a ferritina, reserva de ferro adequada. Mulher, então, principalmente. E aí, Marcela, fala pra gente por que essa deficiência é tão presente, né, no paciente bariátrico, o que acontece, o que muda? Assim como você citou sobre a deficiência, a vitamina B12, né, que é a absorção dela, a conversão, né, para ela ficar ativa, pronta para ser absorvida, ela precisa ser preparada ali dentro do estômago. O ferro, para ser transformado também numa forma prontinha ali para ser absorvida, também necessita de ácido. E no pós-operatório há uma redução na produção desse ácido. Então, pode até tomar o ferro, mas se não tem ácido para fazer essa conversão, essa transformação, essa absorção não vai ser
eficaz. Segundo ponto, no pós-operatório inicial, há uma dificuldade em consumir principalmente carne vermelha. Não quer dizer que o frango e o peixe não tenha ferro, tá? Mas é bem menos, né? Mas é menos em comparação à carne. E a maior fonte de ferro, né, a gente consegue através das carnes, né? Sim. Tem outros tipos de ferro que a gente consegue em alimentos de origem vegetal, como os grãos, né? Sim. Mas não vai ser suficiente. Então, o que antes a pessoa consumia 100 gramas de carne no almoço, ela consome 50 gramas a muito custo. Às vezes, dependendo do dia, ela deixa metade no prato, né? Então, a ingestão é menor e a absorção é prejudicada. Completamente prejudicada. E se é um paciente que tem uma paciente que perde através do fluxo menstrual mais intenso, ela vai perder ferro, né? Paciente que já tem um problema, uma gastrite, ou faz uso de bebida alcoólica, ou não tem uma boa alimentação, isso tende a piorar. Sim. Apesar que a deficiência de ferro é comum em mulheres por conta disso, é mais pela perda menstrual que eu observo. Já é comum nas mulheres, mesmo não sendo bariátricas, né? Sempre que a gente compara, é muito mais frequente a gente encontrar a deficiência de ferro numa mulher do que num homem. Exatamente. Os homens tendem a ter o excesso de ferro, Exatamente. que é a hemocromatose, ferritina alta, até mesmo pela inflamação. Mas tem casos que a gente encontra ferritina baixa nos homens? Tem, às vezes até no pré-operatório, e principalmente naquele paciente que está aí com 10 anos já de cirurgia bariátrica, com reganho de peso, com alimentação ruim e sem suplementar. Exatamente. Né? A questão das mulheres, as mulheres geralmente já têm um fluxo menstrual muitas vezes intenso, por isso já vem com uma deficiência de ferro prévia. Mas uma coisa também que muda muito, que a gente escuta muito, né, Marcela, acompanha aí nas pacientes, é o aumento da intensidade do fluxo. E isso acontece principalmente porque a mulher, quando ela perde peso, ela perde tecido adiposo, tecido gorduroso, que é responsável pela produção de estrogênio. Automaticamente vai reduzir a taxa de estrogênio na mulher e, por consequência, aumenta o fluxo menstrual, né? Então piora o que às vezes já não estava tão adequado assim, né? E a gente observa até, né? Eu acompanho as tentativas, né, de diminuir esse fluxo. Uma coloca o DIU, o outro coloca o implante e pensa que vai reduzir, né? E às vezes demora meses para que isso aconteça. Inclusive, eu atendo pacientes que elas consomem uma menor quantidade de carne, mas ela tem um fluxo mais curto, né? E mesmo assim ela tem essa perda, né? Então, aí no caso dessas pacientes que têm uma tendência, né, a desenvolver ou a ferritina ficar muito baixa, ou até mesmo conviver com uma anemia, a reposição endovenosa é a melhor, tá? Mesmo porque algumas pacientes não toleram a suplementação via oral pelos efeitos colaterais. Sim. Isso é verdade. Inclusive, tem pacientes da Marcela que a gente acompanha em conjunto, que faz a suplementação, a terapia nutricional injetável aqui. Tem essa questão, o ferro, a absorção, a tolerância, né, do ferro oral é muito baixa. Sim. Muitas vezes ele dá dor no estômago, às vezes prende o intestino, às vezes solta o intestino, tem de tudo. Então, é uma tolerância muito ruim mesmo. Mas muitas vezes, mesmo aquele paciente que tolera, não vai melhorar os níveis de ferro, de ferritina com a suplementação oral. E eu queria aproveitar então esse gancho para a gente falar por que muitas vezes o paciente que já está suplementando, que está tomando às vezes um multivitamínico, um polivitamínico, uma Baristar da vida, que está fazendo um acompanhamento, ainda assim ele tem deficiência das vitaminas e vai precisar de uma suplementação injetável em conjunto, em paralelo com a suplementação oral. Por que isso acontece, Marcela? Tendo um olhar, uma visão mais integrativa, como você, a gente sabe que tem outros aspectos outros fatores que podem influenciar, né? O ferro, ele é responsável por diversas funções no nosso organismo, ele é de extrema importância.
Mas se tratando de cirurgia bariátrica, a gente percebe que tem componentes, né, que da própria digestão. Então, mesmo tomando uma suplementação oral, como já tive pacientes tomando 500 miligramas de ferro de suplemento, né, que tem ali em torno de 65 miligramas de ferro 2 vezes ao dia, não absorve direito. E também tem a questão, né, da função intestinal. Se o intestino não está bem, né, ele não está funcionando, e o funcionar não é só ir ao banheiro. Não é só né? a existência de evacuação, Exatamente. Né? É não ter gases, é não ter inchaço abdominal, é ter uma saúde, né? Uma distensão abdominal, é ter uma saúde, né? A consistência das fezes também é um dos sinais. O odor das fezes também, né? Isso pode influenciar. E o que eu observo também é a adesão à suplementação via oral. Claro. Porque chega um tempo, assim como a gente comentou aqui sobre relaxar um pouquinho na alimentação, beliscar um pouco mais, e eu super entendo, Letícia, porque são muitas mudanças acontecendo num curto período de tempo e exige muita disciplina do paciente. São muitos parâmetros para ele manejar, né? Meta de peso, dieta, controlar volume de líquido, pesar a comida, tomar vários suplementos, fazer exames, né? É um tratamento, né, que quem diz que é fácil não é bem assim. Não passou, né? por isso. Cirurgia bariátrica é um tratamento e que exige um acompanhamento. Mas se esse paciente chega a um ponto e fala assim, não aguento mais tomar o suplemento, ou suplemento me dá dor no estômago, mesmo comendo depois da refeição, ou me dá cólica, ou constipa, esquece de tomar, vai deixar de tomar. E aí a ingestão vai ser baixa, então vai persistir também. Na realidade, o que eu vejo, né? Geralmente o paciente que tem ali as características de uma disbiose, né? Num desequilíbrio da saúde intestinal, e a adesão. O uso do suplemento não é regular. Sim. Não sei se você observa em outra questão, sim, mas na minha prática... eu diria que é principalmente isso mesmo, a questão da absorção, que aí que tem os fatores intestinais associados, e a gente vê não só do ferro, né, mas também da B12, da vitamina C, da vitamina D. Eu diria que essas são as principais que geralmente chegam assim no pé despencadas. Exatamente. Né? E a adesão, realmente é isso, assim, a adesão, muitas vezes o paciente esquece de tomar, ou cansou, tomou no início e não quer tomar mais, né, e vai descuidando, vai relaxando, e aí a deficiência vai ficando cada vez mais severa, né? E se não tratar, vai ficar cada vez mais difícil o tratamento, sim, o custo é maior, né, e mais uma vez, a gente precisa trabalhar com a prevenção. E muitas vezes também, um ponto importante que a gente pode destacar, que a terapia nutricional injetável, ela entrega uma melhora mais rápida também, né? Então, às vezes, o paciente que está com uma deficiência muito severa vai ser, inclusive, indicado, não só por uma questão de opção e de escolha, mas realmente de uma indicação para que ele melhore mais rápido, né? Não tem tanto tempo para esperar uma melhora quando a deficiência está muito severa e o paciente está ali com muitas queixas, muitas alterações, muitos sintomas. Quem observa, assim, questão, eu falo até para o paciente, falo em questão de semanas, já melhora a disposição, já não tem mais aquele cansaço. O cabelo já tende a ter uma melhora, a gente já observa crescimento dos fios de cabelo. Né? Inclusive melhora o processo de emagrecimento do paciente, né? Acho muito engraçado que as pessoas têm um pavor de vitamina engordar. Mas você vai me passar vitamina, mas vitamina não vai me engordar? Gente, que engorda é sempre o usuário, não é a vitamina. Não é o chocolate que engorda, não é o suquinho que engorda. Não é sempre a bebida, é o nosso comportamento que vai influenciar, né? Sim. E pelo contrário, como você falou, um equilíbrio, né, nos níveis de vitaminas são fundamentais para que os hormônios façam a ação adequada, né? Até questões relacionadas à tireoide, que muita gente culpa a tireoide porque não consegue emagrecer, né?
E a base ali, selênio, não tem ferro, não tem outros nutrientes importantes. Como que vai funcionar, né? Então não emagrece, né? É a matéria-prima, né? Baixa não vai emagrecer mesmo. Então a gente precisa equilibrar esses níveis, né? Para conseguir ter resultado com relação à perda de peso. Legal. Bom, Marcela, eu acho que a gente discutiu bastante assunto. Passou rápido a nossa conversa aqui. Passa rápido, é bom demais, né? A gente trouxe aqui vários tópicos interessantes para discutir. Tem alguma coisa que você queira trazer, ou até uma pergunta, ou se quiser deixar um recado também para quem está acompanhando a gente aqui, uma mensagem final? Não, acho que você fez aí um resumo, né? Assuntos variados. Um apanhado geral. Mas todos importantes, né? Quem vai fazer cirurgia bariátrica, ou quem já fez, né, o recado que eu deixo é trabalhar com a prevenção. Então, é não aceitar que ter alguns sintomas, né, não estar bem é normal, e entender que é um processo longo, não vai ser tão intenso se o paciente se cuida desde o pré-operatório ou desde o início. O que eu observo, quem faz o acompanhamento adequado, a longo prazo não tem problemas com relação a peso, alimentação, digestão. Então isso é muito bom, porque é o objetivo da cirurgia, né? Emagrecimento, controle metabólico, qualidade de vida. Sim. Então ter esse olhar é importante. Resumindo aí o que você falou, Marcela, e também colocando em outras palavras, a verdade é sempre o melhor caminho. Nós, humanos, brasileiros, então é muito da nossa cultura fugir da verdade. A gente não quer encarar a verdade, não quer falar a verdade para o outro. Então, se você não acompanha, você não enxerga exatamente o que está acontecendo. Se você prefere, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero acompanhar, eu não quero medir, fazer os exames, ver o meu peso, o medo de levar bronca da equipe. Quero fugir. Não, gente, fugir da nutricionista, da bioimpedância, então as pessoas querem, passa correndo. Hoje é o dia de fazer a bioimpedância. Não tem tempo, tô atrasado. Na próxima eu faço. Mas esse, de todos, é o pior caminho. Se desde o início, que a Marcela falou, você busca ter acesso ao que realmente está acontecendo com você e toma as medidas necessárias e já, né, se previne desde o início, a sua jornada ela vai ser muito mais suave, com resultados no médio e longo prazo muito mais favoráveis. Né? E isso vai facilitar o processo, né? Vai tornar o processo mais tranquilo, mais leve, né? Até para você ter segurança e não medo da balança, né? Desde o início eu já explico, falando, a balança serve ali como um termômetro, né? E eu sei que é algo importante para quem busca cirurgia bariátrica, mas a gente não pode esquecer que o foco não é só a perda de peso, por mais que seja mais importante para o paciente, e sim a saúde como um todo. Então, independente de como está a sua evolução, faça o acompanhamento, busque ajuda, né? Se não for necessário a equipe inteira de uma vez, vai com um profissional, faça os exames, mas é preciso agilizar, né? Principalmente se tratando de reganho de peso e de deficiências nutricionais. Sim. O conhecimento ele liberta. Você sabendo exatamente o que está acontecendo, você vai ficar muito mais tranquilo, menos ansioso, menos preocupado. Então não foge da verdade. É aquilo, é melhor descobrir que aumentou 5 quilos do que aumentou 15, do que aumentou 20. Você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. Acho que esse é o nosso recado aqui para vocês. E muito obrigada mais uma vez, Marcela. Eu que agradeço aí o nosso bate-papo, ainda mais com um tema que eu gosto tanto. É isso aí. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui nesse episódio do Quanto Cash. Aproveita e compartilha esse conteúdo que com certeza vai ajudar muita gente. Obrigada. Obrigada.